Pessoal, obrigado mais uma vez, estamos juntos aqui. Muito bom a presença de vocês com a gente. Essa aulinha de hoje é a primeira lei de Mendel, parte 2. Quem não viu a parte 1, aproveitem para ver. Por gentileza, mais uma vez, vou insistir, inscrevam-se no canal, deem seus likes, sugestões e algum comentário lá. Obrigado por tudo, tá bom? Vamos lá. Primeira lei de Mendel. Eu preciso que vocês entendam os conceitos importantes. Tá? Não é nem que o Mendel sabia disso. Ele sabia de alguma coisa, mas disso não. Mas para você entender a primeira lei, você precisa desses conceitos. Ok? Primeiro, diferenciar genótipo de fenótipo. Genótipo. Tudo que tiver relacionado com genes. O conjunto de genes. Por exemplo, azão-azinho, que é uma característica dominante recessiva que a gente vai falar depois. Aqui é uma característica dominante, um alelo recessivo. Sistema BO, Dzão, Dzinho, e são genes, representação dos genes, letras, genótipo. Num problema prático, viu letrinha lá representando o gene? Genótipo. Quando perguntar frequência genotípica, vai olhar as letrinhas. Com que frequência essas letrinhas aparecem? Vamos entender tudo isso. Fenótipo, formulazinha que os autores gostam de colocar, nada contra, genótipo mais meio ambiente. Ou seja, é o que você traz da sua herança genética, da sua hereditariedade, o genótipo, os genes, mais o meio ambiente. Em umas características, o meio ambiente influencia mais, outras menos, outros quase não têm influência do meio ambiente. Mas, para definição livresca, para definição de provas, fenótipo é o genótipo mais a influência do meio ambiente. Como é que eu identifico isso num problema? Características. Qualquer característica, se falar assim, ó, se falar característica dominante, isso é um fenótipo. Característica recessiva, vamos entender o que é em próxima aula. Ok? Então, as características, fenótipo. Amarelo, amarela, ervilha verde, altura, se é alto, baixo, cabelo liso, cabelo crespo. A gente vai falar aqui de lóbulo da orelha. A gente vai falar, isso é característica, fenótipo. Lembrando a diferença, então, genótipo. Tudo que disser respeito a genes, representado por letras. Azão, azinho, bezão, bezinho, assim por diante. Fenótipo, as características. Amarelo, verde, alto, baixo, magro, gordo, cabelo liso, cabelo crespo, são características fenótipos. Ok? Conceito muito importante para entender a primeira lei e o resto da genética. Cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Definição, depois a gente explica um pouquinho mais. São aqueles cromossomos que carregam as mesmas características. Coloco aqui carregam, transportam, pessoal, é uma maneira de se falar, tá certo? Exemplo, olha o exemplo. Exemplo hipotético, não existe isso, não é assim. Suponha que você tenha um gene com 3 características, ou seja, 3 genes, um cromossomo com 3 genes, cada um responsável por uma característica. O exemplo dado hipoteticamente, o lóbulo da orelha, a quantidade de dedos nas mãos e a possibilidade de enrolar a língua. Eu não vou poder fazer isso para vocês porque eu sou recessivo para essa característica. Eu não consigo enrolar a língua. Então, a maioria consegue, depois a gente vai também em outro vídeo comentar por que normalmente as características dominantes apresentam-se em maior quantidade. Essa minha característica recessiva, eu não vou poder dobrar minha linguinha para vocês. Não é a língua assim, ó. É a língua dobrada lateralmente. Eu não consigo. Isso é uma característica genética. Então, ó, quando eu tenho cromossomos que carregam as mesmas características, se aqui é lóbulo da orelha, aqui também vai ser lóbulo da orelha. Se aqui é quantidade de dedos nas mãos, aqui também é quantidade de dedos nas mãos. Se aqui é possibilidade de enrolar, aqui também é possibilidade de enrolar. Esses cromossomos são homólogos. É o que a gente fala, lembra dos pares que a gente tem? Um vem do pai, o outro vem da mãe. Esses 2 cromossomos são homólogos. Então eu tenho o par número 1, o par número 2, o par número 3, no nosso caso, espécie humana, 23 pares. Lembrando que os últimos, o 23º, é o XX da mulher, XY no homem, a gente vai abordar isso mais na frente, ok? Só fixando, cromossomos homólogos, então, são aqueles que levam as mesmas características. Cuidado, não necessariamente a mesma informação.
Pode ter azão, a mesma informação, depois a gente vai ver o que é. Mas pode ser Bzão, Bzinho e pode ser Czinho, Czão, ou seja, informações diferentes. A mesma característica, informações diferentes. A mesma característica, informações diferentes. A mesma característica, informações iguais. Então, cuidado, tá? Ó, letras, genótipo, características, fenótipos. Cuidado. Tá bom? No caso específico, os cromossomos homólogos levam os mesmos fenótipos, não necessariamente os mesmos genótipos. Cuidado, hein? Locus gênico. Locus gênico é o local do gene no cromossomo. É uma expressão latina, lembrando aos senhores que se a gente for falar mais de um locus gênico, a gente fala loci gênico, é o plural de locus, é loci gênico. Um exemplo aqui, então esse aqui seria o locus gênico do lóbulo da orelha neste cromossomo. Então é o endereço do gene no cromossomo. Esse aqui seria o locus gênico dessa característica neste cromossomo. Isso é locus gênico, ok? Local do gene no cromossomo, endereço do gene no cromossomo. E aí vem as definições mais importantes. Alelo. Os alelos, os genes alelos, são aqueles que ocupam o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Vamos por exemplinho lá? Ó, esses dois genes são alelos A e A. Esses dois genes são alelos B e B. Esses dois genes são alelos C e C. A com B não são alelos porque estão em locais diferentes, não são alelos. A com A, alelo, mesmo locus gênico. Ok? Então vou repetir, ó. Mesmo endereço em cromossomos homólogos, aqueles que levam as mesmas características, alelos, não ocupam o mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos, ok? E aí, por fim, a definição que você escuta o tempo todo em genética, homozigoto e heterozigoto. O Mendel não sabia o que era isso, ele chamava de puro os homozigotos. Heterozigoto, híbrido. Então, homozigoto para o Mendel puro, heterozigoto, para o Mendel híbrido. O que vem a ser homozigoto? Alelos iguais. O que vem a ser heterozigoto? Alelos diferentes. Exemplo, azão, azão, izinho, izinho e bezão e bezão. Os dois são iguais? Os alelos são iguais? Então, homozigoto. Os alelos são diferentes. Azão, azinho, e azão, izinho, e azão e bezão. Heterozigotos. Nosso exemplinho aqui, ó, alelos iguais, homozigotos. Alelos diferentes, heterozigotos. Alelos diferentes, heterozigotos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Se inscrevam, dê os likes. Tudo o que vocês já sabem, muito obrigado por tudo. Que a luz, que a paz estejam sempre com vocês. Um beijo no coração de vocês.